Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast BNI Rubi. E hoje a história é muito interessante. Mas antes de começar, quero agradecer ao nosso patrocinador Estela Lima, Casa de Pães e Bolos, que em todos os episódios serve a equipe aqui com os pães e bolos fresquinhos. Mas vamos lá, hoje a gente recebe aqui o Paulo Rocha, que teve uma carreira muito consolidada no mercado corporativo, sendo executivo, atuando na área de vendas, com atuação internacional e depois de tanto aprendizado, tanta bagagem, ele veio para o empreendedorismo. E eu acho que a gente tem muito que aprender com ele aqui, porque ele é um cara visionário. Então a conversa hoje vai falar de como você, que já está aí na sua carreira, que não vê mais possibilidades e como o empreendedorismo pode te abrir portas e caminhos. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jamile. Prazer estar com você aqui hoje. Paulo, se apresenta pra gente. Quem que é o Paulo Rocha? Vamos lá. Você introduziu bem aí, né? Tenho 47 anos, pai de 3 filhos, né? Casado. Moro em Bragança Paulista há quase um ano. Vou fazer um ano de Bragança agora em junho de 26. Estou adorando a cidade. E como você falou, né? Eu estava no mundo corporativo, fiquei aí 15 anos como executivo. Meu último cargo foi CEO de uma multinacional brasileira. Posso falar? Pode? A Rinode Cosméticos, tem muitos amigos lá. Alguém já te chamou para a reunião da Rinode? Já te chamaram? Mas eu já comprei produto, ó. É muito bom. Os produtos são ótimos e o negócio da Rinode também é muito legal, né? Porque abre oportunidades para as pessoas que querem ter uma rendinha extra, vender um cosmético ali, um perfume ali. Então fiz uma carreira muito legal lá, fiquei os meus últimos 10 anos foram na Rinode, eu que cuidei de toda a expansão internacional da Rinode, levei ela para vários países latinos, fiquei 10 anos na América Latina. Comecei como diretor de país e terminei como CEO da área internacional. Só que depois de 10 anos como líder de vendas, comecei vendendo como vendedor, até construir minha carreira no mundo corporativo. 10 anos como vendedor e 25 anos, 15 anos como executivo, total 25 anos já de carreira corporativa, eu falei, já fiz muita gente ficar rica. Tava falando com o Cláudio, fiz muita gente ficar rica, chegou a minha hora, né? Espero que aconteça, né, gente? E buscando mais qualidade de vida, a vinda para Bragança foi um pouco dessa busca, né? Tenho filhos pequenos, de ter qualidade de vida. Sim. Então, larguei, chutei o balde. Você que está pensando em chutar o balde, calma, pensa bem o que você vai fazer. Planeja, né, Paulo? Planeja bem, porque o salário faz muita falta, é muito Sim. importante para quem está aí nos últimos anos acostumado com salário, mas chega uma hora que a gente precisa sonhar, ter voos mais altos, e voltei para o Brasil há 3 anos, né, pedi a Rinode transferência para o Brasil, quando a minha filha menorzinha nasceu, e fiquei um ano ainda na Rinode aqui, quando voltei para o Brasil, para São Paulo, até que cheguei num consenso com a família, com a minha esposa, com meus filhos, de que era a hora, né, da gente chutar o balde e colocar alguns sonhos em prática, entre eles uma franquia da Vox Chuyu, uma escola de oratória que eu admiro porque sou ex-aluno da Vox, fiz o curso da Vox, isso me ajudou muito na minha formação como palestrante, como líder corporativo, treinador de equipes, e falei, não, eu quero levar isso para mais pessoas, fez sentido para mim, mudou a minha vida, transformou a minha vida, e comprei uma franquia da Vox, abrimos a unidade agora em Bragança, em janeiro desse ano, já comprei Extrema, Pouso Alegre, estaremos inaugurando até o final do ano, e em paralelo, abri uma empresa concorrente da Rinode. Mas a gente é amigo, então não tem problema, né? Tem mercado para todo mundo. E estamos lançando no mercado agora em junho, não posso falar o nome ainda, porque é surpresa, vai vir toda a estratégia de lançamento dessa marca, mas em junho a gente está lançando essa empresa de cosméticos, perfumaria, venda direta, venda por catálogo, vamos ter revendedoras no Brasil inteiro. Logo, logo vem grandes novidades por aí. Mas tudo isso, Jamile, foi planejado. Então, quando a gente abre mão de algo, no meu caso, de um salário que me sustentou e me deu uma estabilidade financeira por muitos anos, na hora que a gente abre mão disso, a gente não vai empreender e ter o mesmo salário de CEO da noite para o dia. Não é assim. Então, eu me organizei, me planejei com a família,
para a gente dar um passinho para trás, para pegar impulso e dar um salto lá na frente. Então, eu acho que é isso. Você que pensa em fazer o mesmo, se planeje, se organize, se estruture, talvez por 1, 2, 3 anos antes de tomar essa decisão, porque eu já vi muita gente fazer isso e se complicar, né? E não quero que aconteça com as pessoas que estão nos assistindo. É porque as pessoas, elas têm só a visão de uma parte, você concorda? Se você, assim, quando o funcionário fala, poxa, isso aqui dá muito dinheiro, faz muito dinheiro, a empresa é muito lucrativa, poxa, se eles conseguem, eu também consigo. Pois é. Mas o caminho não é tão linha reta assim, não é? Exatamente. Essa Empreendedorismo empresa passou por N situações é. para chegar nesse nível que eles estão hoje. Não quer dizer que você vai, do dia para a noite, conseguir fazer a mesma coisa. Não é assim, né? Ô Paulo, e olhando para toda essa sua trajetória, assim, o que você aprendeu muito dentro das empresas, principalmente sobre liderança, pessoas, e que você traz hoje para os seus negócios? Jamile, nossa, eu convivi com tanta gente boa nesses meus, principalmente nos últimos 15 anos, né, que eu tive cargo de C-Level, na Rinode, por último também numa empresa latina, que eu fiquei 2 anos ainda com eles como consultor, e pude conviver com muitos CEOs, CFOs, COOs, CMOs, né, e que a gente absorve muita coisa boa, outras nem tantas, né, mas pude aprender muito com muita gente boa, e o que determina o sucesso que eu percebi durante essa minha caminhada é a resiliência que essas pessoas tiveram, principalmente os empresários que eu convivi, que são hoje muito bem-sucedidos, para segurar a onda em momentos difíceis. Eu acho que se tem um fator assim preponderante que todos eles tiveram que atravessar e falaram para mim foi a resiliência, porque todos os grandes empresários que eu conheci, que hoje são multimilionários, eles pensaram em desistir mais de uma vez. Mais de uma vez. E quase desistiram mais de uma vez. Assim, a maioria dos CEOs e donos de empresas que eu conheci. E essa chavinha de desisto ou não desisto foi uma linha assim muito tênue. Tá? Se fosse pela razão, teriam desistido. Foi pelo coração que eles permaneceram. E às vezes os negócios, eles não são feitos só com a razão. Tem que ter coração também. Claro que a razão é muito importante. Mas, olha só, se fossem usar só a razão, o Sandro mesmo, dono da Rinode, ele quase desistiu. Ele quase desistiu. Eu falo, toda empresa tem que ter seu propósito de existir. O propósito vai além do lucro, né? Porque quando você pensa, até na Rinode mesmo, é uma empresa, olha quantas famílias tem ali. Exatamente. É muita responsabilidade o empresário. Olha o quanto de imposto você gera, olha o quanto essa empresa ajuda o país, né? Pois é. Esses dias eu estava conversando com um conhecido, e aí ele falando assim, mas o dinheiro do governo. Eu falei, não, o dinheiro não é do governo. O dinheiro é nosso, ele é público. Quem paga imposto? Nossa. Quem paga imposto? Né? Somos nós. Então, assim, acho que o papel do empresário ele é muito importante, né? É muito desafiador. Pois é. Eu falo que não para de aprender, mas ele é muito importante, né? E na sua experiência internacional, teve algo que você teve que, assim, teve muita saia justa por ser outra língua, outra cultura? Teve alguns episódios que te marcaram? A gente gosta de escutar história aqui. Sim, sim. Muitos, muitos, muitos. Os mercados lá, eu trabalhei muito com os mercados latinos, então eu era responsável pela expansão internacional para a América Latina. Então eu viajei muito, todos os países da América do Sul, tá? E América Latina, porque é México para baixo, né? América Latina. Então, cada mercado tem a sua particularidade. Então, o desafio que nós passávamos era que a equipe, como a sede da empresa é no Brasil, primeiro eu vou falar de empresas brasileiras, que eu levei 2 empresas brasileiras lá para fora, a Up Essência, que era de cosméticos também, perfumaria, e depois a Rinode, e trouxe uma lá de fora para o Brasil, que é a Fusion, que está aqui até hoje. O desafio é a sede, a matriz, a equipe de diretores, executivos, eles tendem, por mais que eles sabem que cada mercado é diferente, mas na intimidade deles, eles fazem as coisas como se fosse o mesmo mercado, como se fosse parecido. Então, quando a gente está lá na ponta, sozinho, jogado para os leões, porque eu ia primeiro sozinho, preparar todo o terreno,
para depois a gente contratar a equipe, as equipes locais, né? E só que a matriz, ela lidava com os países como se fosse um estado a mais do Brasil. Não é? Então, e não é muito diferente. A questão tributária é diferente, a questão legal, a questão fiscal é outro mundo. Fora a cultura. Fora a cultura, que é muito importante. Que é muito importante. Então, eu sofri demais, porque até eu conseguir colocar na cabeça dos donos, dos executivos que eram meus pares, né? Eu era o CEO, mas eu dependia do CTO, do CMO, do CFO, essas particularidades do mercado, né? Era muito desafiador, assim, houve momentos de eu pensar em voltar para o Brasil, cara, eu vou desistir, porque vem vocês aqui ver o que eu estou querendo mostrar para vocês e ninguém consegue entender, né? Porque vocês estão achando que é um mercado como se fosse o Brasil, e não é. Cada mercado tem a sua particularidade, e se as empresas não entenderem isso, elas não têm resultado nesse país. Quantas empresas brasileiras foram para Peru, Chile, Colômbia? A maioria, inclusive, tá? Vai e volta. Rápido, não consegue operar. Por quê? Porque não se tropicaliza, não se adapta à realidade desse país. E esse foi o meu maior desafio. Conseguir adaptar a minha operação para o Peru. Não era a Rinode Brasil no Peru, não. Era a Rinode Peru. Nós tínhamos a Rinode Peru, tínhamos a Rinode Colômbia, a Rinode Chile, e muitas das vezes os chilenos que chegavam, os peruanos, eles achavam que a empresa era de lá mesmo. Olha. Depois que eles descobriam que a empresa era brasileira, porque eu fazia muita questão de mostrar para eles, olha, chegamos aqui, respeitamos vocês, respeitamos o seu mercado, respeitamos as suas particularidades, a sua cultura, e estamos aqui para somar. E quando você vai com esse espírito, você vence nos mercados internacionais. Quando você vai para explorar, tipo português, veio para o Brasil, vamos arrancar o ouro todo, levar para Portugal, eu vejo muita empresa quando vai sair daqui com a mesma atitude e vai voltar rápido, não vai sobreviver. É a mesma coisa quando é empresa estrangeira que vem para o Brasil. O Brasil é muito mais complicado. Se esses países, para nós brasileiros, são diferentes, cada um tem sua tributação, a tributação do Brasil, você sabe, é a mais complexa do mundo. Imagine um colombiano que vem abrir empresa no Brasil, que lá é um imposto único e pronto. Um peruano chega aqui, cada estado é um imposto. Substituição tributária. Você explicar isso para eles, eu já fiz o contrário também, eu dou consultorias para empresas que querem vir para o Brasil, dá um nó na cabeça tão grande das pessoas. Eu já fiz muito empresário desistir de vir para o Brasil, porque eu identifiquei que eles não estavam preparados para vir para o Brasil. Para vir para o Brasil você tem que estar preparado, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, porque é complexo. Mas se você faz a lição de casa, você tem resultado. O Brasil é muito burocrático, paga muito imposto, paga. Mas se você faz o trabalho bem feito, você consegue ter resultado. Sim, muita empresa brasileira tem um resultado. A gente tem muita oportunidade aqui, né? Lá, muita oportunidade. Ô, Paulo, e tem alguma experiência de vida que te moldou e que não seja profissional, que ainda faz você ser o Paulo que é hoje, que está aqui falando comigo? Sim. Conta. Minha experiência de vida. Olha, Jamile, eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 3 para 4 anos. Eu tinha 4 já, mas ela ficou um ano mal, então o último ano da vida dela eu não tive contato, né? Porque meu pai rodava o Brasil inteiro com ela, tentando cuidar e curar o câncer dela, enfim. Curandeiros, João de Deus, esses caras todos aí ele tentou, né? Então, eu fui criado com meu pai, que era funcionário público, trabalhava o dia inteiro fora, 2 irmãos adolescentes em casa, um que era muito problemático. Então, assim, a minha infância foi bem complicada. E eu acho que isso me moldou de certa maneira, porque eu tive que muito cedo aprender a me defender sozinho. Porque eu não tinha minha mãe, meu pai fez de tudo, mas ele trabalhava o dia inteiro. Meus irmãos não eram presentes na minha vida, né? Apesar de serem mais velhos, não eram presentes. Então era meio que eu e meus amigos, entendeu? E eu fui criado meio que na rua, jogando bola, andando em bicicleta. Chegava em casa 8 horas da noite, não tinha celular para saber onde é que eu tava, né? Chegava em casa 8 horas, meu pai todo sujo de barro, meu pai preocupado. Então, assim, eu que meio que fui criado assim, no bairro mesmo, na rua,
andando de bicicleta, caindo, levantando, sendo enganado, tive amizades erradas, aprendi muito com isso. Saí de casa com 18 anos, né, para poder me livrar justamente de amizades erradas que eu estava já conhecendo na adolescência. E então tudo isso foi me moldando. A minha infância, meio sozinho ali, talvez para ter uma válvula de escape, talvez pela solidão, entrei meio para essa onda meio que errada, com amizades erradas. Para ser bem claro, droga, né? Graças a Deus não cheguei a usar droga pesada, mas eu comecei a experimentar algumas coisas que eu com 18 anos, pelos valores que meu pai me ensinou, falei, isso não tá certo. E meu irmão teve muito problema com isso. Minha mãe morreu, ele era adolescente, então ele não soube lidar bem com isso. E aí eu meio que fui embora sozinho, falei pro meu pai, eu vou transferir minha faculdade, eu morava em Belo Horizonte, vou para Palmas, porque lá é o novo Eldorado brasileiro, a nova capital do Brasil, eu vou lá vencer lá e vou abrir um negocinho lá pequenininho, já trabalhava desde os 15 anos, para ter meu dinheirinho, vendi algumas coisinhas que eu tinha lá, tinha um carrinho velho, fui para Palmas sozinho. E lá eu organizei minha vida, larguei essas amizades, porque eu sabia que só saindo de viagem eu ia conseguir me livrar. Precisava mudar o ambiente, né? Precisava mudar o ambiente. E lá eu consegui, né, alavancar, abri uma telepizza lá. Fiquei lá 5 anos, no 5º ano já tinha uma pizzaria com 150 lugares. Olha. Me casei lá, meu filho mais velho nasceu lá. E logo que ele tinha 6 meses, a minha ex-esposa era de Belo Horizonte também, ele muito pequenininho, nossa família em Belo Horizonte. Decidimos voltar, mas por decisão própria. E no que voltamos, conheci esse universo e mercado que eu atuo até hoje, que é as vendas diretas, onde a Rinode está inserida, por exemplo, a Fusion, empresa que eu prestei consultoria, a UP, Natura, Avon, né? Venda direta. E aos meus 25 anos, e desde aí, né, fui escalando até chegar a CEO da Rinode. Mas tudo começou com essa decisão de 18 anos, sair de casa, largar as amizades erradas, viver sozinho. E aí... Mas você tem uma qualidade que todo empreendedor precisa ter bastante, em nível alto, que é a resiliência, né? Cai, derruba, levanta, sacode, vai de novo, pois é, acorda outro dia, né? Não dá tempo para resmungar. A gente não pode, né? Não dá tempo de resmungar. Isso vai para frente e Deus está com a gente, né? Fazendo certo, sem enganar ninguém, as coisas acontecem. Ô Paulo, mas a Vox2U foi a sua primeira opção de escolha para o empreendedorismo ou você olhou outras coisas? Como que foi essa decisão? Porque... a gente tem muita opção, né, no mercado, principalmente olhando para a franquia, né? Como é que foi essa decisão de olhar para a Vox? Foi muito fácil, porque quando eu morava fora, eu vim ao Brasil e fiz um curso intensivo na Vox. Eu busquei, porque nas empresas que eu trabalhava, a gente fazia convenções, eu falava para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e eu achava que eu falava bem. Só que eu sempre me assistia, o pessoal do marketing gravava as minhas palestras, e eu assistia às vezes o que eu falava, e eu via muitos vícios de linguagem, eu sabia que estava ok, mas podia ser muito melhor. Aí eu busquei, vou buscar um curso de oratória. E comecei no Google ali buscar curso de oratória. Lá no Peru eu falo espanhol fluente, mas eu não queria fazer um curso em espanhol, minha língua materna é português, achei que ia aproveitar melhor em português. Então, nessas minhas vindas ao Brasil, eu vinha todo mês aqui prestar conta da minha operação lá, ficava uma semana aqui, 3 lá. Eu fiz um curso na Vox de 1 semana, que foi transformador. E aí eu já fiquei com isso na cabeça. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero abrir uma franquia da Vox. E acabou que eu, antes de voltar para o Brasil, já comprei a franquia, já sabendo que iria voltar ao Brasil, para abrir em São Paulo. Só que quando eu voltei ao Brasil, fiquei 1 ano em São Paulo, apareceu uma outra oportunidade, uma pousada em Monte Verde, Minas Gerais, que eu tenho aí apareceu a pousada no meio, atravessou tudo assim. A gente vai colocar o link da pousada aqui no Instagram. Isso, depois a gente coloca o link, é maravilhoso, lá gostosinho, simples, rústico, mas é lindo. E apareceu a pousada, que atrasou o processo de eu inaugurar a unidade em São Paulo, da Vox. Foi uma oportunidade, eu achei que eu tinha que fazer e fiz. Então voltei para o Brasil, morando em São Paulo, ainda atuando como executivo, com a pousada rodando em Monte Verde e com a pendência de abrir a franquia da Vox. E foi muito fácil, porque eu já tinha vivido a experiência da Vox. Então eu queria a Vox mesmo, né?
E aí, resolvi que eu deveria me mudar para Bragança Paulista. Por quê? Estava em São Paulo, a pousada em Monte Verde, Bragança no meio do caminho. E eu já estava pensando em chutar o balde do mundo executivo para empreender e dedicar-me apenas ao empreendedorismo. Já estava empreendendo com a pousada. Falei, eu não vou abrir a Vox em São Paulo, não. Liberei a minha praça, que era Pinheiros, em São Paulo. Hoje é a terceira unidade que mais vende no Brasil. Mas São Paulo. Em São Paulo, da minha querida Fernanda e do Paulo. E transferi para Bragança, porque eu tomei a decisão, primeiro, de mudar eu, a minha família, para Bragança. Mas você optou pela qualidade de vida pela também, qualidade né? de vida. Se a fosse olhar só o dinheiro, né, ficava em São Paulo. Né? Ficava em São Paulo, mas primeiro eu tomei a decisão de mudar para Bragança. Sim. E, como não tinha Vox em Bragança, então eu vou abrir em Bragança. Então apresenta pra gente a Vox de forma detalhada, como que a escola funciona, quais os cursos que tem, o que a pessoa sai de lá, ela aprende como, dá uma riqueza de detalhes aí pra gente. A Vox Chuyu é uma escola de oratória e comunicação, né? Então, muitas pessoas confundem, mas oratória é para orador, é para palestrante, para quem faz palestras, para muita gente. Eu não quero ser palestrante, então não é para mim. Não. Pelo contrário, é também para palestrante. Mas a escola de oratória, a oratória, é para qualquer pessoa que queira se comunicar melhor, que queira eliminar os vícios de linguagem, queira se destacar numa entrevista de emprego, numa apresentação para o board de executivos da empresa que você trabalha, para a apresentação de um TCC na universidade. Então, as pessoas que se comunicam bem, elas têm mais autoridade, as pessoas te respeitam mais se você fala bem, com eloquência, com confiança, e tendo mais autoridade, você tem mais oportunidades. Não é isso? Então, ainda mais hoje, nós estamos na era da comunicação, na era das redes sociais. Infelizmente, não basta ser bom, Jamile, precisa parecer ser bom. Isso eu falo direto. Não é verdade? E para você, além de ser bom, parecer ser bom, você precisa se comunicar bem. Para ir para a rede social, para gravar um story, um reel, deixar a sua rede social ativa, para que as pessoas confiram que você realmente é bom, é boa no que você faz. Né? E aí, para isso serve a Vox, para te ajudar a alavancar a sua comunicação e gerar um mundo de oportunidades que você jamais teria se você não tiver a possibilidade de se comunicar bem. Sim. Ô Paulo, e vocês têm algumas modalidades, né? Quais são? Temos lá vários cursos. Às vezes o pessoal fica bravo com a gente, porque o pessoal liga. Eu quero saber o valor do curso. A gente não fala o valor, porque a gente tem que saber a realidade de cada um. Então nós temos cursos lá, Jamile, desde R$200 a mensalidade. E temos cursos de R$600 a mensalidade, tá? Vai de acordo com o que você quer. Para que você está buscando o curso de oratória? Eu quero só falar bem ali no meu dia a dia, com a minha família. Você sabia que 80% dos divórcios acontecem por problemas na comunicação? Eu sei. Pois é. 80% das vagas de emprego disponíveis no LinkedIn colocam como habilidade principal fluência em comunicação. Comunicação assertiva. Não é isso? Então, se é para isso, para comunicar no dia a dia, às vezes o curso mais curto atenda a sua necessidade. Não, eu quero gravar vídeos em rede social, eu quero ativar minha rede, eu quero virar uma pessoa mais influente na área onde eu atuo, eu quero fazer palestras, treinamentos, cursos. Aí você já tem que fazer um curso mais abrangente, não é isso? Então, busque a Vox, né? Conecte conosco, nós vamos entender a sua necessidade, a sua realidade, a sua dor, para que a gente possa propor para você o melhor curso com o melhor custo-benefício. Mas é para todo mundo, para qualquer pessoa que queira melhorar os seus resultados, é importante fazer um curso de oratória. Ô Paulo, e de quanto em quanto tempo tem as turmas lá na Vox? Jamile, nós temos novas turmas abrindo todos os meses, tá? Então, por exemplo, agora no mês de maio, na próxima quinta, começa uma nova turma do Master. Essa já está vendida, eu não posso nem vender ela aqui para vocês, porque já está lotada. Mas em junho a gente começa uma turma do Academy, que é o curso mais completo da Vox. Busque a Vox que vocês vão entender cada um desses nomes aqui, o que cada curso desse pode proporcionar para vocês. Mas todos os meses tem turma nova sendo aberta, então não se preocupe. Qualquer momento é o seu momento. E qual que é o perfil dos seus alunos que estão hoje lá na unidade?
Olha, como eu falei, o curso da Vox é para qualquer pessoa que queira melhorar os seus resultados através da comunicação. Porém, nós temos um perfil, né, de clientes que mais nos buscam. Então, por exemplo, nós temos muitos profissionais da área de saúde nos procurando, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, voltando ao que nós falamos ali há pouco, né? Não basta ser bom, precisa parecer ser. E os profissionais da saúde estão percebendo isso. Sim. Não adianta você ser o melhor médico, com o melhor currículo, se você não se mostra. E como você vai se mostrar hoje para as pessoas? Na rede social, no Instagram. Né? Há 10 anos atrás era no site. Tinha um site lá, www.doutor tal. Hoje é o Instagram. Não é? Até uma história interessante. Eu conheço um médico que mora em Minas Gerais, tá? Mas se formou aqui na USF, tá? E a gente sabe quanto custa uma mensalidade na USF, uma das faculdades de medicina mais respeitadas que existe no Brasil. E quem se forma lá, se forma como um excelente profissional, né? Principalmente em medicina. E tem um outro amigo que trabalha em São Paulo, que se formou em medicina também no Paraguai. Mas no Paraguai, médico do Paraguai, eu não sei se eu operaria meu filho com um médico formando no Paraguai, sendo bem sincero para vocês, tá? Mas o caso é, o médico do Paraguai, que se formou pagando 10% do que o da USF se formou, não é? Ele tem uma fila de mais ou menos 3 meses para fazer uma consulta com ele. Ele hoje atende profissionais que querem tomar atletas em geral, né? Ele é um endocrinologista e ele atende atletas em geral. Cada consulta particular com ele custa aproximadamente R$1.000. Eu fui atleta amador. Eu já consultei com ele, gosto muito dele, mas ele se formou no Paraguai. E não tem problema eu falar isso porque ele conta essa história também. Só que ele é muito bom para se relacionar. O da USF, ele está trabalhando no SAMU de emergência, tá? Salvando muitas vidas, mas não ganha tão bem, tá? O do Paraguai tá ganhando R$1.000 por consulta, tem fila de 3 meses. Qual dos dois eu operaria meu filho, se eu tivesse que operar? O aqui da USF, tá? Mas quem tá ganhando muito mais dinheiro, quem tá tendo muito mais resultado? O outro. Por causa do currículo? Não. Porque ele parece ser, né? Não basta ser bom. Ele é bom também, os dois são muito bons, mas esse sabe vender. Mas o que sabe vender, Paulo, talvez se você não conhecesse o histórico, você iria até contratá-lo, porque se posiciona melhor, se vende melhor, passa mais confiança. Passa mais confiança. Por isso que os profissionais de saúde estão entendendo isso e estão nos buscando bastante. Voltando lá na sua pergunta, qual que é o perfil de clientes da Vox, né? Então, profissionais de saúde, muito por isso que eu acabei de falar, advogados, temos convênio com a OAB, amigos da OAB Bragança, inclusive vou fazer um workshop lá para eles agora no dia 26 de maio, lá na sede da OAB, e advogados têm 10% de desconto em todos os cursos da Vox. Tem muitos advogados nos procurando para melhorar a sua oratória, para fazer sustentação oral. Temos também empresários em geral. A Vox nasceu para atender empresários em Ribeirão Preto. A Vox foi fundada em Ribeirão Preto. A origem da Vox o Luiz Fernando Câmara, fundador, e depois juntou com o Otaviano Costa, né, que comprou uma parte. Ele criou a Vox lá em Ribeirão para treinar empresários, porque ele fazia eventos corporativos em Ribeirão. Ele levava lá Eike Batista, Jorge Paulo Leman, Flávio Augusto, esses eventos corporativos para que roda de negócio entre empresários. Ele falava, Paulo, quando eu trazia os empresários aqui em Ribeirão, eu tinha empresário aqui que fatura 1 bi por ano, mas sentava numa mesa com Flávio Augusto, não sabia nem o que falar. Morria de medo. Entendeu? Sentava com Jorge Paulo Leman, imagina isso, o fundador da Ambev, um dos homens mais ricos do Brasil, você ali pagou R$10.000 para sentar na mesa com ele, num jantar com ele, para você extrair tudo que você pode, você não consegue dialogar, entendeu? Porque você não sabe falar, né? Você não sabe usar as técnicas para poder extrair a informação que você quer. E aí ele falou, antes de fazer esses eventos aqui, eu tenho que preparar esses empresários para poder sentar numa mesa com esses empresários sucedidos, bem-sucedidos internacionalmente. E aí nasceu a Vox, para treinar empresários para poder falar melhor, para poder treinar melhor as suas equipes, para dar feedbacks adequados aos seus funcionários, para ser um líder melhor.
E a partir daí começaram a vir advogados, médicos, profissionais liberais, e aí segunda unidade, terceira unidade. Eu abri aqui em janeiro, eu era unidade número 270. Olha. Tá? Já são hoje, em maio, 310 unidades. Já comprei mais 2 franquias. Como eu te falei, abro Extrema e Pouso Alegre até o final do ano. Então, assim, hoje a Vox ela atende todos os tipos de profissionais, mas basicamente empresários, profissionais liberais, muito médicos e muito advogados. E quando você tomou a decisão de empreender em Bragança, que é muito diferente de São Paulo, quais foram suas maiores dificuldades iniciais? E oportunidades também que você percebeu aqui no mercado? Estou aprendendo ainda com Bragança Paulista, Jamília, através dos amigos que a gente vai fazendo aqui. Todo mundo me fala, Paulo, Bragança é diferente. Bragança tem suas particularidades, é uma cidade bairrista, isso os bragantinos me falam, tá? Eu, de verdade, não tenho sentido muito isso ainda. Porém, o pessoal às vezes me deixa com medo. É uma cidade muito bairrista, muito tradicionalista. Ok, acho que tem que ser mesmo. Cada um tem que defender a sua origem, os seus valores. Mas também é uma cidade muito acolhedora, né? Que recebe bem quem vem de fora. E eu me sinto muito confortável aqui. Como eu te falei, eu primeiro tomei a decisão de viver em Bragança. A decisão de empreender veio depois, né? Porque eu tenho meus negócios, tenho a pousada em Monte Verde, tem empresa de cosméticos que está em São Paulo, que a gente está inaugurando agora. Então, assim, primeiro eu decidi que Bragança seria a minha casa, né? Se fosse o contrário, talvez eu estivesse sofrendo um pouco mais. Mas se eu tivesse vindo para Bragança para montar um negócio, né? E me mudei para cá por causa desse negócio, talvez eu estivesse mais ansioso. Mas foi o contrário. Primeiro eu decidi mudar para Bragança Paulista, né? E criar meus filhos aqui, por estar mais próximo da minha pousada em Monte Verde, por estar perto de São Paulo. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, na saidinha aqui para ir para a terrinha. Então, assim, eu tomei a decisão de vir e a Vox foi uma consequência disso, já que eu sou apaixonado pela Vox, um ex-aluno que tive resultados maravilhosos com a Vox. Não tem em Bragança Paulista e eu moro em Bragança Paulista agora, eu vou abrir uma Vox aqui, né? E graças a Deus, eu abri a Vox depois de 4, 5 meses vivendo aqui na cidade, já pude conhecer onde estão as melhores regiões para abrir negócios, típicos como o meu. Tive a sorte de escolher um ponto comercial num lugar que é muito bom, né? Para esse tipo de negócio. Pude me associar a pessoas como você, como outros empresários aqui em Bragança Paulista, que me ajudaram a entender um pouco mais a realidade do mundo dos negócios aqui. E isso foi abrindo as portas e, assim, não senti toda essa dor que me comentaram que eu sentiria. Espero que não seja. Já perdi meus filhos pro Bragantino, tá? Porque eu sou cruzeirense, mas os meninos já estão com o negócio de Bragantino. Bragantino é Bragantino. Já vou no era Mas no o Braga Abizão tá agora. bem, né? Tá bem. Já tem que toda semana levar os meninos no jogo. Já tô meio Bragantino, meio cruzeirense. E eu tive para fazer o convênio com Massa Bruta do Bragantino, com a Vox. A gente está nesse processo de conveniar lá. E o legal é que o pessoal do marketing do Bragantino falou comigo, Paulo, eu contei isso para eles, né? Falou, Paulo, é assim mesmo. Pessoal, normalmente aqui o pessoal é Corinthians, é Palmeiras, tal. Mas a gente tem feito um trabalho sólido, consistente, com as crianças, e as crianças já estão sendo Bragantino. Então, os pais já vão no estádio meio que obrigados por causa dos filhos. É isso mesmo. Não é? E os filhos, normalmente, os pais, os filhos torcem para um time por conta dos pais. Aqui em Bragança é meio contrário. Os filhos estão contagiando os pais a virar Bragantino. E eu já me sinto meio Bragantino, assim. Eu já comprei camisa, vai naquela loja do Bragantino ali no Lago, Deus o livre. É um prejuízo, porque a gente compra tudo, que é lindo, né? E é lindo mesmo. Os uniformes são maravilhosos. Então, já me sinto em casa, de verdade, em Bragança. E sei que tem algumas particularidades, eu acho que não só de Bragança. É interior,
né? Bragança é uma cidade maravilhosa, mas é interior. Interior tem as suas particularidades, as pessoas são mais tradicionalistas, mais desconfiadas, né? É outro ritmo, E mas eu vai, como né? mineiro também, já sou mais come quieto, mais desconfiado também, então acho que vai dar certinho. Ô Paulo, e o que você quer deixar assim como legado de vida dos seus negócios, o impacto sociedade, para as famílias, para as pessoas, para os seus colaboradores? Jamile, o que mais me realiza é o propósito dos meus negócios, né? Que é, no âmbito profissional, transformar a vida das pessoas que compram os meus produtos e os meus serviços. No nosso caso com a Vox, nosso propósito é transformar a oratória, a comunicação das pessoas, a ponto que elas possam ter melhores salários, melhores cargos, melhores formações, porque eu acho que tudo começa com oratória. Acho que mais até do que uma graduação, uma pós-graduação, de que adianta você ter mestrado, doutorado, pós-graduação, se você não sabe expressar todo esse conhecimento. Então, a nossa função com a oratória é libertar as pessoas, porque quem se comunica bem se sente liberto para poder brilhar em qualquer esfera da sua vida. E no âmbito com os meus colaboradores, é fazê-los mudar de vida. Eu sou muito feliz quando um vendedor meu ganha 10, 15 mil reais por mês. E tem casos de vendedores nossos que chegam nesses valores. Por quê? Porque estão vendendo, estão performando. Vendas, gente, é a melhor área. Tem gente que tem preconceito com o vendedor. Você acha que esse vendedor, que você acha que ele é chato, que ele é enjoado, que ele fica insistindo, não é? Esse vendedor ganha muito bem, tá? Ele é muito bem pago para fazer isso, né? Só que tem técnicas para ele não ser estigmatizado dessa maneira. E nós não deixamos que os nossos vendedores sejam estigmatizados como chatos, inconvenientes, né? Mas é uma profissão maravilhosa e nós treinamos muito bem essa equipe. E o meu objetivo é esse. Eu li o livro do Jorge Paulo Lemann, que é O Sonho Grande, não sei se vocês conhecem, e o Lemann é o fundador da Ambev, né? E o Sicupira, que é um dos sócios dele, foi o ex-funcionário dele. E hoje está junto com o Lemann entre os 10 homens mais ricos do Brasil. Porque ele coloca de sócio. Quem ele pega, que ele vê algum colaborador que é diferenciado, ele coloca de sócio. E eu faço isso também, né? Então eu já tenho sócio na Vox, eu já acabei de colocar um sócio na Pousada, abri a empresa de cosméticos agora com ex-colegas que eu sei que são fora da curva na área em que eles atuam, tanto na área de operações como na área de tecnologia, para serem meus sócios, e assim a gente compartilha as oportunidades e voa junto, né? Então acho que é bem por aí que eu lido com os negócios, compartilhar a gestão, compartilhar as oportunidades com os funcionários que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória e fazendo negócio com essas pessoas. E os meus produtos e serviços, eles têm que impactar a vida das pessoas, senão eles não servem. O produto tá cheio por aí, serviço tá cheio por aí. Se não tiver um propósito e um impacto que transforma, eu não vou fazer. Agora eu quero te perguntar alguma coisa que muito empresário tem dificuldade com organização. Você está no mercado do turismo, da comunicação e agora de cosméticos novamente, correto? Sim. Você acabou de falar que tem os sócios, os parceiros, mas como é que é essa logística toda de organização para dar conta de tudo? Jamile, eu tenho um lema que eu ando com ele, que é aquela história. Eu não sei fazer tudo, mas eu conheço muita gente, melhor do que eu, que faz melhor do que eu, né? Que sabe fazer. Então, eu coloco as pessoas certas no lugar certo. Às vezes demora para encontrar as pessoas. A pousada lá em Monte Verde, eu tomei prejuízo lá por um bom tempo. Fui roubado, né? Enfim. Só que não é da noite pro dia. Você não vai comprar um negócio ou vai inaugurar uma nova empresa, vai achar que está tudo maravilhoso, com a equipe formada, a equipe ideal, lucro, EBITDA 15% em um ano. Não, até você montar o time. Por isso que o empreendedor, eu indico que todos façam. Tem o Sebrae, tem um programa para empreendedores, chama Empretec, né? E ele trabalha muito a parte mental e emocional das pessoas para saber se elas estão preparadas para empreender. Porque os primeiros BO, se você não está preparado, você desiste. Por isso que a maioria desiste.
De cada 10 empresas no Brasil, depois de 5 anos, 9 estão fechadas, Jamile. Dados do Sebrae, não é? Então você tem que ter muito estômago para suportar. Então o que, que eu fui fazendo? Ter estômago, saber que o primeiro ano é investimento, é prejuízo, é montagem da equipe ideal, é treinamento, né? Invisto muito em treinamento para minha equipe e a Pousada demorei 2 anos para encontrar o parceiro ideal. Hoje está lá, está bem, está fluindo, está lucrativo. 2 anos mal, tendo problemas. Mas foi até bem, 2 anos. Tá bom. Agora o terceiro Foi ano ruim, foi não. muito bom. Só que agora eu tenho décadas pela frente. Sim. Né? Então, 2 anos mal, o terceiro já tá bom, e eu tenho certeza que daqui para frente só melhora, porque eu já tenho a pessoa certa. Então, a pousada, igual você falou, de organização, tem que ter. Eu tenho uma BPO financeira que faz a gestão de tudo para mim. Eu terceirizo. Eu não sou bom, mas eu tenho o Fernando, que está lá em Caxias do Sul, que ele é um BPO financeiro, que eu confio muito nele. Então, ele faz a gestão lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, de toda a parte financeira dos meus negócios. Né? Demorei uns 5 anos para achar o Fernando, mas achei. Né? Então, ele faz tudo. E ele é financeiro. Se é pousada, se é escola, ele cuida de toda essa parte financeira para mim. Tá? Tem um sócio em cada operação, tem um sócio lá na pousada, tem um sócio na Vox, que é meu filho, pessoa da minha extrema confiança e capacitado, fez Empretec no Sebrae, se preparou, tem 23 anos, mas está pronto para brilhar. Né? Tá treinado, capacitado, ficou 1 ano se preparando para chegar e assumir a escola, tá? E a empresa de cosméticos, que é um negócio mais complexo, maior, tenho 4 sócios para todo mundo colocar o seu talento ali e a gente não tem que ficar contratando diretor daqui, diretor dali, 30 mil para um, 20 mil para o outro, 50 mil para o outro, aí que você quebra. Funcionário, encargo social, então eu coloco sócio. Esse é o meu segredo. Sócio. As funções estratégicas dos meus negócios, todos são meus sócios. E aí, funcionário, a gente coloca nas esferas mais inferiores. E o que significa sucesso para você hoje? Transformação. Eu acho que sucesso é plenitude, transformação. Não adianta, depende. As pessoas acham, às vezes, putz, o cara anda num carro legal, o cara fica viajando para o exterior, é uma pessoa bem-sucedida. Nem sempre. Nem sempre. Acho que ser bem-sucedido é você ter tempo de qualidade para os seus filhos, para a sua família. É você viver em paz, dormir tranquilo, sem ter que tomar aquele monte de tarja preta. Eu acho que isso é sucesso. Mais do que dinheiro. E a gente vai morrer, Jamile. Tenho uma notícia para vocês vão morrer. Quem tá com mais de 40 como eu, nós já estamos mais para lá do que para cá, inclusive. Rapidinho passa. Eu tô com 47. Eu acho que eu vivi pouco. Mais 30 anos, eu vou estar com 77. E daqui para 30 anos voa rápido. Eu vou ficar perdendo meu tempo com estresse, com ego inflamado, com birra, com briguinha. Não. Tá bom, querido, você tá com a razão, tá tudo certo. Vamos pra bola pra frente. Entendeu? Esses dias, eu fui pra praia agora, há 2 meses atrás. Fui agora de novo, mas essa história tem 2 meses. Na mesma viagem, na ida, um caminhoneiro bateu na minha traseira, naquele anda e para ali do pedágio. E na volta, um motoqueiro bateu na minha porta. Eu parei. Se fosse o Paulo de 10 anos atrás, eu ia ter ficado umas 5 horas brigando com o caminhoneiro, mais umas 5 horas com o motoqueiro. Mas o Paulo de hoje, sei lá, eu seguro. Que bom que tem seguro. Eu vou ter que pagar, né? Tem a franquia, né? Mas, cara, vou ficar aqui brigando. Dá seu telefone, a gente vê depois. O cara pode sumir, nem me ligar mais. O que aconteceu com os 2, tá? Mas, respira fundo, segue em frente. Não se prende com bobeirinha, com tonteirinha, porque a vida é muito curta. Então, tenha mais tempo de qualidade para você, para sua família, para seus filhos. Eu acho que isso é muito sucesso. Ah, Paulo, putz, cara, eu quero ganhar 50 mil, eu só ganho 10, cara. Às vezes você é mais bem sucedido que o cara que ganha 50. Que ele vai infartar. Quanta gente jovem de 40, 50 anos. Eu perdi 2 amigos no ano passado, com menos de 50 anos, com infarto. Entendeu? Muito bem sucedidos os 2. Mas não adiantou.
nessas horas ser muito bem sucedido. Na parte financeira não adiantou. Né? Então talvez se tivessem corrido menos, talvez se tivessem cuidado mais da saúde, feito mais caminhada, brincado mais com os filhos, talvez, não sei, não tivesse tido esse fim, né? Então eu cheguei no momento que eu achei que eu precisava desacelerar um pouco, né? Tava num nível bacana, cheguei como CEO, falei, eu vou empreender no meu ritmo, sem ego, sem pressão, fazer do jeito que eu acredito, como as coisas precisam ser feitas, com propósito, com valores. Se vai demorar 2 anos ou 8, tá tudo certo, tá? Mas eu não vou fazer na pressão, na loucura, porque quando você tá num cargo de C-level, é pressão, faturamento, venda, e o que tá acontecendo, que caiu 12% do faturamento. Meu, é assim, dia 2 você já tá assim, o dia 28 você tá 15 anos desse jeito. Falei, Jamile, não mais, vamos empreender. São emoções diferentes, né, no empreendedorismo. Pois é, eu acho que valeu a pena como experiência, mas não dá. Eu tava na praia agora, conheci um rapaz de Belo Horizonte, lá em Ilhabela, que mudou para São Paulo tem 3 meses. Ele tá nessa, mais novo que eu, tem uns 38 anos, tá com a esposa, os filhos lá. E ele falou, não, eu tô adorando, mas assim, é muita pressão, né? Em São Paulo a gente trabalha demais, ganha o dobro, mas trabalha o triplo. Eu falei, cara, beleza. E aí eu falei que eu fiz a transição, né? Fiz o contrário, saí de São Paulo, vim pro interior. Ele falou, cara, mas e o que você me aconselha? Eu falei, você tá bem, você tá feliz com sua carreira? Vai fundo, mas não vai tão fundo, né? Porque senão pode custar a sua vida, pode custar a criação dos seus filhos. E fica um tempo nessa, depois você avalia. Não é? Ô Paulo, tem uma frase que eu uso para vários amigos, falava muito até muito com meu ex-marido, falava assim, se você trabalha no SAMU salvando vidas, se não trabalha, tudo pode esperar. Exatamente. Claro. Não é? Claro. Então assim, o trabalho ele não pode tirar a nossa saúde. Uhum. Ele não pode, né? E a gente vê muitas pessoas adoecendo. E que bom que você fez essa escolha de desacelerar um pouquinho, né? Porque já está empreendendo bastante, mas é igual como você disse, no seu ritmo, né? Exatamente. Estamos trabalhando muito, É. mas no nosso ritmo. Ô Paulo, e onde as pessoas podem encontrar a Vox2U? Jamile, esperamos todos vocês. Estamos na rua José Domingues, 636, naquele pessoal aqui em Bragança. Depois que eu já tava lá, o pessoal me falou, Paulo, você tá no Oscar Freire de Bragança Paulista. Isso Oscar mesmo. Freire de Bragança Paulista, tá ok. Então estamos no Oscar Freire de Bragança Paulista, rua José Domingues, 636, tá? Ali perto do centro, perto do lago. E esperamos todos para que tomem um café conosco, entendam como a oratória pode influenciar na sua vida, para que seus resultados possam ser surpreendentes a partir de agora. Paulo, agradeço você estar aqui hoje comigo, trazendo todo esse conhecimento, esse know-how, essa energia, né? A gente até entende porque você tem 3 negócios, né? Porque tem disposição, tem energia. Obrigado. E foi muito bom. Foi muito bom te escutar, aprender um pouco com você. Desejo que volte mais vezes aqui para conversar, contar mais as novidades, que eu sei que você não vai parar tão cedo. E você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas? Quero sim. Para quem tá também querendo relaxar, descansar, porque a gente tem escola de oratória Vox, para quem quer melhorar a carreira, melhorar o resultado. E para quem quer descansar, relaxar, nós temos a Pousada Serra do Sol, lá em Monte Verde, tá? Então, tá aqui ó, o Instagram da Vox2U Bragança Paulista, tá aqui embaixo, clica lá, siga a gente, chame no direct. E também a Pousada Serra do Sol em Monte Verde, clica aí para você falar conosco. Quem assistiu o podcast, fala, ó, conheci a Pousada através do podcast, vai ter um descontão. Olha. A mesma coisa na Vox, tá bom? Vamos para cima. Então, muito obrigada, Paulo. Obrigado a você, Jamile. Prazer enorme estar contigo aqui, sou seu fã, tá? Ah, que isso. E esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi, que você encontra nas nossas plataformas Spotify e YouTube, @BNI Rubi. Te vejo no próximo.